Nem tudo na saúde cabe numa bata branca. Eu sou a Joana, médica e mentora, e este é o Sem Bata Branca. Um espaço para rasgar padrões, curar histórias e falar de saúde como ela é, real, crua e viva. E falamos de corpo, mente e alma como um todo, e de tudo o que nos faz sentir mais vivos e inteiros. Preparada para começar? Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do Sem Bata Branca. E desta vez também trago uma convidada, que é aqui a Daniela. Ela é enfermeira parteira, mas diria eu, entre outras coisas. Por isso, desde já, obrigada por teres vindo e vou-te deixar apresentar-te aqui. Joana, obrigada por me teres convidado. Obrigada por teres aceito. Para mim isto é uma aventura, como sabes. É sim, gostei da mais primeira vez. mais uma da vida, sim. Achei curioso começares por dizer isso de entre outras coisas. Porque eu acho que nós somos sempre mais que uma coisa, não é? Pois somos. Muitas coisas. E a nossa profissão não nos define, por isso é que... Não, então vou ver se me lembro de algumas, não vou dizer todas de certeza. Chamo-me Daniela, como a Joana disse, eu sou enfermeira e parteira. Gosto de ambas as profissões, mas gostaria também que as pessoas conseguissem distinguir mais uma coisa da outra, porque são duas profissões e quanto mais trabalho na minha área, como parteira, mais percebo isso. Não deixo de Faz ser sentido, enfermeiro, sim. não deixo de ser enfermeiro e gosto. Eu também ser só parteira... Não, não- também se torna um bocadinho redutor. Sim, e pode haver se calhar aquele quase misleading que existia antigamente, porque antes existiam parteiras que Sim, não eram enfermeiras, sim, que que não também tinham a formação que nós temos nos dias. Sim. Sim. Então, essa é uma das minhas áreas, não é? Que me ocupa bastante tempo da minha vida. Sou mãe, tenho 2 filhos, o Simão e a Inês. A Inês também me trouxe aqui. Verdade, a mim foi o Duarte, não é? Aliás, foi um pouco por causa disto que nós nos conhecemos, não é? Sim. Um pouco, não muito, ou tudo, por causa disto que nós nos Isso conhecemos. foi no ciclo pós-parto, não foi? Da Sim, útero. foi no Sim. ciclo do pós-parto. Estava eu no pós-parto da Inês e E tu eu no do então. Duarte. Em que dia é que nasceu a... A Inês nasceu no final de junho Pois, e o Duarte nasceu em outubro de 2020. Foi isso, não é? Pronto. esse Isto assim, ano. nada Esse acontece por ano. acaso, eu acho. Não, não. Para além disso, olha, sou mãe de uma cadela também muito grande, terá sido a minha primeira filha. Olha, também, da Bia. Pronto, a minha é a Bina. No fundo, eu sou muito da opinião que os nossos animais também nos ajudam um Eles bocado preparam nesta para a questão maternidade, não é é? verdade. E ainda agora de noite acordo de vez em quando é por causa da Bina. Já tem alguma idade, é isso, não é? Pois Pois. é isso, precisa de outro tipo de assistência. Que mais? Bem, tu falaste que Sou fazias uma trails, não é? espécie de atleta, cada vez menos, não é? Mas eu tento manter sempre essa minha área muito ativa, porque é a minha forma de integrar, de lidar com o stress também. Uhum. Quando estou a correr, especialmente quando estou sozinha, penso em muitas coisas, Mas eu vêm admiro, a mim correr não é a minha cena. vêm muitos inputs, penso sobre situações de clientes, tudo mais. E agora muito recentemente, comecei a fazer assim umas atividades um pouco mais alternativas, vá, yoga, esta semana. Não, É boa, mesmo boa. recente. E faço natação uma vez por semana também, É, sempre que fixe. possível. Pronto, isto é recente, ontem estava cansadíssima, mas fui às duas coisas, ao yoga e à natação. E é curioso, cada vez mais o desporto para mim é fundamental. Para mim também é, sim. Só Como correr é que... na parte desportiva, também acabo por ser gestora desportiva da minha equipe, Ai, canto no grupo coral adoro, não sabia. Que giro. desde os Mas 8, desde os 8 anos. desde os 8, epá, então já vai aí, não sei que Sim, idade a é minha voz está péssima agora porque estive doente há 2 semanas atrás, ainda não consegui recuperar, mas é uma coisa que já existe em mim desde sempre. que Nunca giro. tive formação em música, mas tenho essa experiência de vida. E é engraçado Hã, porque se trabalhas na parte do parto, não é? Há muita a parte voz da vocalização, não é? sim, Também se sim, usa a voz, também está muito, conectada. sim. Às vezes tenho vontade de cantar. Olha, e por que não? Se calhar era um bom momento para... Porque não é olha, curiosamente estive a ouvir um podcast de uma cliente minha na semana passada também sobre o parto dela em casa, Uhum. comigo e com a minha colega, claro, com a nossa equipa. E o marido usou uma expressão que eu adorei, foi,
o meu papel era, o marido estava a dizer ele, o meu papel no parto foi preparar o palco para Vês? ti. Eu era tipo a equipa técnica que estava ali a arranjar as Da produção, não colunas da é? produção e tu, o palco era teu, então o palco não é meu no parto. Verdade, sim, aí seria mais para porque tu falaste nisso e fez-me lembrar que, assim, há muitos anos atrás, não é, por exemplo, em tribos e tudo mais, eu quase certeza que existia isso, percebes? Alguém Podia existir à volta então mulheres, não quase é? sa não era Imagina que barra. retirares sim, Sim, não seria retirar, como tu dizes, o palco é da sim, mulher que ou seja, e está a sim, parir, eu não canto é? no coro, também faço alguns solos. Então se fazes solos é porque Sim, quando tenho voz, mais ou menos, mas não é uma coisa que eu faça com regularidade, é mesmo esporádico. Acho que para a apresentação será por aí. Então, olha, mas também tens um posso projeto, não é? Estavas a falar da sim, equipa era isso e que agora ia uhum. falar, que tenho uma empresa, um projeto que é Colo, Women and Family Care, e, como parteira no parto em casa, em 2021, Um ano depois de nascer a portanto sim, a Inês corajoso, trouxe-me mesmo veio aqui. abrir esse caminho. Eu estive grávida dela, e a procurar o apoio por parteira e assistência por parteira, pelas 2 vias, ou seja, eu queria perceber os meandros da coisa, Compreendo, sim. como grávida, mas Nas também 2 como vias. Sim, sim, já profissional. percebi. Como é que se faz isto, não é? Sim, como é que se faz isto? Porque Como é que eu isto posso fazer isto? Isto isto faz-me sentido, não é? sim, ou seja, eu trabalhava no hospital, a minha experiência era desde de enfermeira, primeiro começou com os idosos, num lar de idosos, fiz, Foste para o cuidados outro extremo da continuados e longe, no Algarve, foi a minha experiência de imigração. olha, mas também é um bom sítio para emigrar. Estive lá um ano, praticamente um ano, e depois quando vim para o centro, comecei em Coimbra e eu disse logo: "Eu só saio daqui, do Algarve, se for para ir para a maternidade". Eu não era especialista, não era parteira, era enfermeira, mas eu disse: "Eu não vou sair daqui para ir", porque eu estava num emprego estável, é claro que não estava bem no sentido de estar longe da minha família, mas de resto, em termos profissionais. Sim, também se tem alguma qualidade de vida também no Sim, Algarve. e foi, foi dos melhores concursos sempre. Não, para mim foi bom porque o enfermeiro diretor disse: "Há aqui vagas na maternidade", e eu logo: "Pronto, É um espetáculo, sinal para eu ir e tá". está para ir. Infelizmente, ou felizmente, porque isso também me ajudou à minha experiência profissional, que agora tem impacto, não havia vagas em obstetrícia, Ok. havia vagas no bloco operatório. Então eu Ok. comecei no bloco operatório da Bissaia Barreto, em Coimbra, trabalhei lá há 6 anos, fiz a minha especialidade nessa altura. A vantagem era que não era só ginecologia, apesar de termos muita cirurgia de ginecologia, tínhamos a obstetrícia e isso é que me fez, ou seja, eu quando eu decidi ser enfermeira parteira, no No bloco terceiro no ano, bloco não, operatório, não, sim. no terceiro ano da licenciatura de enfermagem, no Ok. último estágio. Foi preciso chegar ao último estágio do terceiro ano, que era o ano todo de estágios, para ir à maternidade. E Ok. na altura era possível fazer estágio na materno-fetal, ou seja, na patologia da gravidez, ou Ok. pré-parto. E eu adorei, porque agora só é possível para quem está a fazer estágio da especialidade, não é possível para a enfermagem Durante de base, para a certo. licenciatura, só Sim, é sim. possível para a especialidade. E eu, para mim aquilo foi tipo: "Isto é o meu sonho, isto é isto que eu quero ser", porque era a parte De preparar para, não é? técnica, era a parte técnica da maternidade, porque na altura eu vivi muito essa parte da patologia, o que é preciso aqui intervir. Sei lá, eu era lá está, eu era uma mera estudante de enfermagem, mas já sabia colocar registros, a minha tutora ensinou-me tudo. Claro, dentro do tempo de estágio, Sim, mas eu sim. fazia tudo como uma especialista fazia. E decidi nessa altura. No quarto ano, a minha vida foi sempre assim, tipo: "Vai, mas depois tem um entrave". E Hum. então no quarto ano não consegui mais uma vez ir para a maternidade, para o que eu queria mesmo, só havia estágio na ginecologia, Estavam-te a que mandar era para a ginecologia. cirurgia. Era Era um estar no interna bloco, não é? Pois. não era no bloco, era internamento, mas Era era um internamento. internamento de cirurgia, não, Pois, que é um eu queria bocadinho ir para a mais maternidade. Não, não foi ainda dessa. Pois, então fui trabalhar para o Algarve, quando regressei, maternidade, mas maternidade, bloco operatório, sempre assim, tipo: "Calma, mas tem tu queres calma", mesmo aquilo, vamos ver ainda se tu queres sempre a mesmo. testar, sempre a testar. Foram 6 anos então de bloco operatório,
em que eu tive a oportunidade de fazer coisas também muito bonitas na nossa área, porque, por exemplo, uma das coisas que é o meu bebé, da Bissara Barreto, foi ter começado o protocolo do contacto pele a pele na cesariana, que ainda hoje, E eles lá fazem enquanto são. não sei como é que as coisas estão neste momento, lá está, Que eu nunca compreendi porque é que não se pode fazer. olha, nem eu. Eu também já contei isto aqui, né? Eu da, Sim. da Leonor não fiz, foi cesariana, e ainda por cima foi uma cesariana, não foi bem eletiva, mas quase eletiva. Não é? Que Ela estava daria bem, para eu estava bem, mais ou menos, pronto, tinha deixado um bocado hipotensa, mas dava. Porque é que, não é? Porque é que não puseram? Foi só cara a cara. então, o contacto pela pele é só encostar a Sim, foi bebé bochecha, e mesmo assim só a e bochecha, uns segundos. ela acalmou, tipo, Hum. eu lembro perfeitamente disso e pronto, também tenho vídeo, acho que não tenho foto, e nota-se mesmo, tipo, imagina a progressão e ela a acalmar, não é? Mas é de género, porque é que ela não pode, enquanto me estão a cozer, já que eu tenho que estar ali assim, não é? Ela ficar, pronto, isso é muito bonito. Nesse Sim. aspecto, a minha história não é exatamente igual à tua. Então, porque eu também tive o Simão de cesariana, ou seja, nós temos aqui estas duas Sim, coincidências. sim, e o Simão que idade é que tem? Tem 8, vai fazer 9 agora, A no Leonor início tem do 7 a ano. fazer 8 em março. Eu, na altura, Mas também já estavas mais informada, ou seja, já tinhas feito esse eu caminho fazia de. parte da equipa da amamentação, não sei se chamava assim, vá, o que seja, vá, da equipa da amamentação. A Vissaia Barreto já era Hospital Amigos dos Bebés nessa altura e o protocolo começou, este projeto do Pele a Pele começou porque a Bissaia não tinha números suficientes de contacto pele a pele por causa da percentagem de cesarianas. Várias Cesariana não coisas, faziam, certo? ou seja, tudo Tanta se coisa errada ao mesmo juntou, tempo, não é? não, mas tudo se Não, juntou para para que, criar isso, sim. pronto. Pronto, de lado ainda bem, porque às vezes ligamos muito aos números, Mas também que nesse ligamos caso, aos. esses números, e depois tínhamos uma equipa de pediatras excelente, que impulsionava Ok, muito boa. isto. Então, pronto, era ali era das, como havia uma médica que gozava, porque depois os médicos não Eu achavam sei, muita piada, não achavam muita piada a ter ali o bebê. Ai, o bebê está com frio, o bebê não sei o quê. Eles andavam sempre a arranjar desculpas para sim, não. porque sabiam Mas exatamente o que é que um olha, bebê sente, nós não é? apanhámos, não, olha, por exemplo, começámos o projeto a medir temperaturas dos recém-nascidos, ou imagina, o protocolo era aos 5 e aos 10 minutos, ou Claro, passar. e em cima da mãe, de O certeza que que. acontece? Nunca baixavam a temperatura. A desculpa era sempre: o bloco operatório é muito frio. Certo. Mas eles nunca baixavam a temperatura, bastava nós irmos trocando os panos quentes. Ao início até era um aquecedor com a Sim, que manta quase certeza que não térmica, precisavam, não não é? era preciso nada disso. Começámos a pôr só os Que paninhos giro. quentes, os miúdos alguns mamavam. É que isso é Tenho mesmo bonito de se vídeos ver. disso que ainda agora mostro quando faço a preparação para o parto, mostro esses vídeos de 2015. Então, estou mesmo emocionada porque acho mesmo bonito. Olha, há uma parte do vídeo que é espetacular porque o bebê está ao colo e ele está assim com a mãozita, não é? De reflexo de Sim, procura sim. e de apreensão, e o miúdo faz assim na mama da mãe, tipo, isto é meu. Voltava a Lindo, esguichar, não é? Que às vezes também acontece. lindo. Ou seja, ele já estava a mamar e ainda estava com as mãozinhas assim a Ai, já estava a fazer. mamar, ok, ok, Sim, que giro. lindo, lindo, lindo. Eu gosto muito, adoro essa parte do E vídeo. aposto que se calhar também as taxas da alimentação e tudo. Nós ainda na altura ainda fizemos ali um estudo pequenino, não é, com as taxas de alimentação, mas depois há tantos fatores que também influenciam, não Sim. é? Nós estávamos a contactar as pessoas até aos 6 meses, e já havia muita pressão social, não é? Ainda assim, eu penso que os resultados estavam melhores comparados com Sim, não. e pronto, e claro que há outras coisas que não dá para medir, como a saúde mental da mãe e do filho, que se calhar, não é? Mas lá está, Sim, não dá fatores para. laborais, tanta Sim, sim, coisa, sim. Não, claro, mas não fazer é? até a implicação de ter feito o pele a pele, percebes? Sim, uma das coisas que nós percebíamos é, nós preparávamos as senhoras, ou seja, não dava para ser, e o protocolo implicava isso, que não podia ser com qualquer circunstância, não qualquer Claro, se cesariana. existir alguma coisa Começámos com as emergente. cesarianas programadas, depois percebemos que dentro das urgentes, que também havia situações Sim, que se for uma não progressão de parto, se calhar dá para, não pronto, é? e então nessas situações, pelo menos quando eu estava, nos meus turnos, lá vem a das mamas, lá, E tu, olhem, já está, é para o lado que eu durmo melhor, não é? eu Tipo, não queria saber. Está tudo bem, eu assim, fala, mas faz. eu agora. Deixa esta mulher, deixa este bebê, está tudo bem. Portanto, em 2016 passei para a Daniel de Matos, que é a maternidade lá em Coimbra, ao lado, e, mais uma vez, com o meu intuito de ir para a sala de partos, mas não, espera, Daniel, ainda não é o E só momento. depois seres mãe, não é? Sim, e depois, ainda não é o momento, tens que ir para o bloco operatório, porque isto Sim. é tipo uma lista de integração e ainda não é a tua vez, há pessoas já à Uhum. tua frente. Entretanto, engravidei, então, 2016, e o Simão nasceu no início de 2017. Eu fiz o meu seguimento na Bissaia Barreto, porque eu conhecia melhor as pessoas,
E aliás, eu já estava a tentar engravidar há algum tempo, já tinha a minha obstetra, e então fui ter o bebé à Vissaia Barreto. Memórias boas, não falar das más que não vale a pena. Não baterem aqui Não, grávidas a não, verem, não é? memórias boas. Entrei lá, assim, cheinha de contrações, com a ruptura da bolsa d'água, bem, se é B positivo é melhor ir, né, mal eu sabia. Se eu soubesse o que sei hoje, não vou dizer mais, mas depois vocês procurem, está bem? Sim, sim. Não, mas isso aí também Eh, foi o que eu já falei também da é, a é. pessoa é o que a informação que temos naquele A momento, não é? pressão era de, tens ruptura da bolsa de águas, tens que ir Sim, sim, era o que imediatamente para a sabias naquele momento, maternidade. não é? Aliás, é o que ainda se É aconselha. muito para ti, não é? E para mim, que é Eu já pensar era assim, especialista, eu sim, queria ter um parto vaginal, era o que eu sabia, mas eu não me mas tu és preparei. especialista para as outras pessoas, é, depois para nós próprios às vezes nos desconectamos um bocado, não é? Foi pelo menos, aconteceu-me isso quando foi Sim. da E Leonor. não é, eu não sabia nem metade do que sei É hoje. isso, eu também não. Ou seja, eu tinha a Não formação, é por uma pessoa ser médica ou eu enfermeira tinha a que f exato, é isso é muito importante. não é por E isso aí, teve não. um impacto tão grande, porque depois mesmo no pós em todo o processo que eu me lembro de estar na maternidade, as pessoas falavam para mim como se eu fosse a enfermeira Daniela e eu sempre: Mas eu sou "Eu a não, mãe! eu É sou isso! mãe, Com as Deus me hormonas todas, não é? só não preciso, eu só chorava", e depois vinham-me visitar porque me conheciam e eu estava tão Tu toda cansada. aqui nada, não é? E eu tipo: "Vocês são tão simpáticas, mas vou Vão-se precisar de embora. desculpa". E então uma das lembranças positivas foi, eu entrei lá, então a minha médica estava de serviço, eu tinha Bom, combinado de ir ter com ela só para ver se estava tudo bem, tinha 39 semanas. ok, só que já estavas então em trabalho de parto, é isso? Eu tinha combinado que ia ter com ela naquele dia à urgência, ver se estava tudo bem, mas cheguei lá em trabalho de parto e ela: Gira. "Não foi isso que nós combinámos". Ele deixa ver, não é? Eu: "Ó doutora, é que eu ontem fui caminhar, fiz 6 quilómetros e andei a fazer subidas". Pronto, Não mas foi, também fui eu que quis. ele também Ele quis. também, mas eu também fiz uma forcinha. Eu só dizia: "Ó doutora, eu não quero ser induzida", isso eu sabia, eu não quero ser induzida. Também era às 40 lá. Talvez, não sei, 41, não sei. Eu só pensava é, tipo, não venhas cá a fazer descolamentos ou qualquer coisa, Ah, não sim, ponhas sim, aqui nada sem a minha autorização. sim. E ela viu-me e disse: "Ai", e chamou a minha colega para me levar para o piso de cima, para a materno-fetal, e diz assim: "Olha", diz a minha colega: "Queres que eu vá buscar a cadeira de rodas?" E eu: "Não, eu vou caminhar". E diz a minha amiga: "Muito bem, é assim mesmo, toca a caminhar e tal". E eu: "Sim, eu tenho muitas contrações, mas eu Mas consigo ainda dá, caminhar". sim, Aliás, se eu me sento aqui, isto já vai atrasar a minha cena, eu não quero atrasar, exato. isto é para ir, é para Tudo ir. natural, tudo a fluir. Sim, mas é para ir. Eu, lá está, sempre tive muita energia, sempre me mexi muito, já corria antes do Simão nascer. Para mim isso era o normal. Fiz muitas caminhadas a partir do momento em que o meu cérebro descansou, que não ia ter nenhum parto prematuro. Isso é importante porque é tão incutido, sobretudo em primeiros filhos e quando estás a lidar com problemas. Com muitas não é isso, nós temos uma A visão minha gravidez, deturpada, entre sim, a aspas. minha gravidez foi vivida, principalmente os primeiros meses, foi vivida a pensar: "Eu posso fazer alguma coisa para perder este bebé?" A minha cabeça Não, está. é isso já, às vezes, eu também acho que até falei disso também aqui há algures, que é, a questão de nós como profissionais de saúde às vezes pensamos sempre no pior cenário, e não no mais provável, é no pior, Sim, sempre, não é? E muitas vezes não tem nada sempre, a ver com ser o mais provável, sempre. que é curioso, porque muitas das vezes, os argumentos que se usam e são válidos é dizer assim, os estudos, as percentagens, não sei o quê, e depois naquele momento Nada. pensamos nas piores Sim, coisas, que é como a questão de tipo, está alguém não interessa nada. grávida e parece que se conta só as coisas que aconteceram de mal. Sim, só o E ve- horror, o drama e a Sim, tragédia, sim. não é? Incrível, não é? Olha, foi preciso, por exemplo, às 16 semanas eu ter tido tive uma contração brutal. E cheguei à maternidade, lá acalmei e tal, no dia a seguir fui ver se estava tudo bem, que entretanto passou. E diz-me o médico assim: Daniela, é assim, tu já estás a fazer progesterona, tipo, já estás medicada, já estás em casa, nesta Não altura dá não para podemos fazer nada. fazer nada, tipo, acorda para a vida, deixa-te Estar dessas a coisas. assustar. Fala bruto, mas ele tem razão. O que é que eu estou para aqui na minha cabeça a pensar em. Pronto. Então depois a outra memória positiva foi eu andar lá no corredor, eu estava no corredor e acho que me agachei lá no intervalo de uma contração e passa uma das pediatras da equipa da amamentação Sim. e ela diz assim: "Olha, o que você quer fazer?" E eu disse: "Eu vim cá para fazer pele a pele", porque ela já sabia que eu estava a trabalhar na outra maternidade, ou seja, tipo: "Porquê é que Certo, vieste para certo, aqui sim. parir?" E eu disse: "Vim cá fazer pele a pele", e fui. Pronto. E fui, porque depois acabou por ser uma cesariana, fiz contacto pele a pele, Bom. cesariana. E era essa a pediatra que estava ou não?
Eu já não Ok. recordo, aliás, porque eles depois o pediatra não entra no bloco operatório, fica na salinha ao lado, pelo Fica à menos espera para lá, receber, não é? e então o Simão nasceu, foi levado lá à pediatria, eles viram e ele voltou, era assim. Eles só faziam a primeira avaliação, pesavam, punham a fraldinha, o gorro e vinha ter com a mãe. Mas é aí que é o primeiro ou é logo? Punham-te logo pele a Ou pele ou primeiro seja, não faziam era um isso? pele a pele de como Direto, direto. como alguns sítios. Ia sempre ao pediatra primeiro, mas era tipo, Sim, 5 pouco. Sim, minutitos ou sim. até Não, era só menos, curiosidade, porque eu sei que há sítios que estando tudo bem com o bebé, ou seja, no fundo era só check de que está tudo bem com o bebé, pode ir para agora a mãe. desfrutem, exato. Sim, pode ir para a mãe. Nada cá de Ficava vestir todo e o caneco. não, o nosso lá está por uma questão, sei lá, de higiene. Punhamos a fralda Sim, sim. e o gorrinho para manter a temperatura. Mas a fralda não me Não choca choca. porque, não é, também está ali na mesma, é uma cirurgia na Sim. mesma. Pronto, e então ele ficou ao meu colo e ele chorava. E a minha colega diz assim: Daniela, vê lá olha, eu estava a Claro, pairar. sim. Aliás, para mim aquilo foi assim uma desilusão muito grande de ter sido depois uma cesariana. E eu na altura disse: Oh, está a chorar, está bem, vou pôr à mama. Ele não vai nada a mamar, mamou. Que fixe, olha, Mamou e muito mamou fixe, bem, sim. mamou muito bem. Eu disse: Obrigada, filha, tu Estás a mostraste. mostrar que dá para fazer desta Sim, e forma, tu não é? mostraste que este projeto que eu aqui iniciei Faz sentido. era mesmo preciso, faz muito sentido. Para mim, para Se mim calhar foi fez para tu, todo. exato, olha, olhando para trás, não é? Não era o que querias e foi, às vezes é isso que acontece, é o que recebemos, mas era para mostrar isso, não é? Se calhar. Para tu experienciares aquilo que pudeste dar a tantas mulheres, não é? Sim, e depois foi o que também me trouxe aqui, que é depois do Simão nascer, lidar com o impacto do parto não ter sido daquilo que eu tinha idealizado, Percebo. fez com que eu ficasse bastante frustrada e começasse a procurar. E foi aí que eu comecei a fazer workshop de spinning babies, foi logo tipo, então quer dizer que eu, em vez de estar lá parada com a epidural, só a rodar para um lado e para o outro, que se eu tivesse feito isto e assim, se calhar o resultado tinha sido outro. Ou Pois eu por seja, acaso não, Spinning Babies, pronto, já ouvi falar, eram. mas não, eu sei mais ou menos, mas até não sabia, por exemplo, isso estás a dizer, não Pronto, o sabia que. Simão, porque é que foi cesariana? Ele estava mal fletido e estava posterior. Ok. E tu, o facto de Ah, só de rodares é isso, existem movimentos que podes fazer poderia durante o ter. trabalho de parto, é Não isso? sei se teria dado outro resultado, Mas mas existe poderia ter protocolos para ajudado. isso, é isso? Sim, Ah, que giro. sim. Que eu Eu achei agora que o Spinning aplico. Babies era antes de entrar em trabalho de Pode ser parto. na gravidez e pode ser feita mesmo em Ok. parto. Tu Eu, aplicas isso? sim, sim, sim. E eu na altura, quando a formadora estava a falar, eu assim, se eu tivesse feito Depois isto. uma pessoa começa a pensar logo nas cenas de Sim, e depois tantas opções, eu não é? sempre que fui fazer estas formações e depois a seguir foi o parto ativo com a Jana Velasquez, não Tu sei se já fizeste mesmo? fiz Eu, com eu ela li o mesmo, livro. mas ela veio cá a Uau, que Portugal fixe. em 2018. Acho que alguém me tinha contado Ela isso, que veio a incrível, Lisboa, sim. foi o meu retiro espiritual, porque aquilo foi a primeira vez que eu estive longe do meu filho, não é? Pois, Ele era exato. pequenino, engordei nesse fim de semana, sabes porque eu só me lembro, fui a um supermercado, foi numa noite em que houve um temporal, foi em 2018, sei que Sim, foi em sabes que eu estava 2018. ou estava em pós-parto ou estava quase nasceu ainda Eu não te sei dizer em que altura foi, sei que isso não houve meio uns estranho. avisos a Sim, mais para o dizer final do ano, não que foi? vinha um temporal, outubro, para É aí. capaz, mas lá está, estava Nós tivemos que sair mais cedo da formação aquilo era o sábado, esse sábado, porque vinha o temporal, não sei o quê, e havia ia ser tudo não é algum estranho drama. isso, só que lá E está, eu como então estava em saí, pós-parto, não é? sim, saí de lá do sítio da formação, vou ao supermercado, tocar a comprar coisas, hoje não faço nada, vou ficar Sim, aqui ver séries fechadinha, ou vou ficar aqui e não tenho filho, não tenho nada a me preocupar, fiquei lá estava lá no apartamento e eu, olha, só a comer, estou e tão tu feliz. a receber, não é? Sim, tipo, finalmente Eu um tempo existo para como mim. mulher, sem, não é? Não, eu Sem ser- existo, só eu existo, não era uma mulher ainda, era só eu existo. Afinal, Eu não existo sou só além mãe, do Simão. sim, eu não sou só mãe do Simão. Foi incrível, mas eu lembro sempre, ui, vou ficar gorda, né? Olha, engraçado, se estás a dizer isso, ele nasceu em janeiro, é isso? Fevereiro. Pronto, porque eu costumo dizer, não sei se agora tu que também tens experiências com a mães e tudo mais, que eu acho que é um dos marcos, assim, mais ou menos, é com 1 ano e meio, mais ou menos 18 meses, eu acho que é quando se começa a perceber, espera lá, isto não é só eu e o bebé. Acho que é assim Não, o primeiro, eu acho que varia muito. claro que vai variar, mas estou assim, tipo uma Olha, média. eu diria que os meus pós-partos foram prolongados. Não estou a dizer de terminar o Não, pós-parto. não, disso que tu estás a dizer. Lembro-me, por exemplo, no caso da Inês, lembro-me que foi preciso um almoço de trabalho para eu vestir um vestido
pintar-me e olhei para o E espelho cair a ficha. e pensei: "Ai, Ah, eu hoje estou linda!" Ou "Olha!" E depois eu estava sozinha em casa nessa altura e foi tipo: "Olha, sou eu, mulher! eu Olha, existo! eu estou Olha! aqui, finalmente!" Na altura tirei uma selfie e pensei: "Eu estou linda!" E foi eu só eu disse ela tinha pai 1 ano e meio. Eu 1 estou ano e mais ou mas lá meio! está 1 ano e meio mais ou menos. Olha, pronto, ok, afinal estamos em E como acordo. estavas a dizer que isso foi em outubro, foi 1 ano e meio mais ou menos também, ou seja, isso Foi, eu acho que é, foi. não sei, um dia vamos fazer um estudo sobre isso. Olha, pois Quando foi. caem as primeiras fichas, atenção, não é? Ou seja, quando nós conseguimos ter consciência de que também temos que ir aqui dentro para E atenção, pois é assim também às questões da amamentação, por exemplo, ele foi amamentado até aos 16 meses, portanto sim, ainda havia muita também, conexão. sim. No caso da Inês continua a ser amamentada mais tempo, mas sim, eu foi aí, 1 ano e meio, tens razão. Sim, não estou a dizer que depois há outras Que 1001 engraçado. questões, não é? E, por exemplo, até pegando um bocadinho na parte da medicina tradicional chinesa e na pediatria chinesa, até Uhum. aos 3 anos já há uma conexão muito grande a Sim, nível sim, emocional com a sim. mãe, ou seja, eles sentem quase aquilo que nós sentimos, pronto. Mas eu acho que a cena de Olha, se eu trabalhar em mim, não é? Se eu quando eu cuido de mim as coisas correm melhor e também tenho estás a perceber aquela coisa de porque antes é muito e se tu tentares dizer se calhar a alguém, ah, sim, não é assim de chapa assim, mas alguém, alguma mulher, antes desse período, olha, sabes que se fizeres isto não é vai muito ser mais aceito, difícil. né? Sim, especialmente Sim. se for num primeiro filho ou se não existir já um trabalho feito antes, sabes? É muito mais difícil dizer não, não, que é o foco. Então, muitas das vezes, e já tenho falado um bocado neste podcast, às vezes são as crianças que adoecem ou que mostram coisas que é para dizer, hello, olha, tens que olhar para aí para dentro. Isso é muito curioso. É, Queria dizer uma coisa e vou olhar para ali agora. Homens, vocês precisam de saber que as vossas mulheres estão lá, sim. às vezes um bocadinho escondidas no papel de mãe, mas elas estão lá e se calhar isso falta e por isso é que se calhar também acredito que haja muitas quesílias de casal e até Sim, sim. E separações, atenção que também é normal sentir isso, não é? Também porque normalizar a mulher o está tão focada no bebê e está tão ainda interconectada com o bebê sim, sim, sim. que é difícil criar espaço para na relação que tinha anteriormente com o Sim, marido, e acho que é um com processo e se isso for, entre aspas, trabalhado antes, por exemplo, noutro filho, até já é um bocadinho diferente. E eu acho que às vezes também se cai ou para um lado ou para o outro, porque a sociedade pressiona tanto para trabalho também. sim, mas às vezes também para seres mãe, e seres mãe não podes tomar conta de ti própria, a não ser que trabalhes, trabalhar, podes deixar o filho e está tudo bem. Mas depois para É ires verdade. correr, nadar ou fazer as unhas ou whatever, algo que te faça, podes sentir, e às vezes é interno, às vezes somos nós que somos os Sim, próprios julgadores internos e conseguir sair muitas vezes disso, especialmente agora acho que está um bocadinho melhor, porque até a internet veio ajudar nisso, né? De criar comunidades e sim. das mulheres perceberem que existem mais E mulheres partilharem assim, entre elas, mas por vezes sentes-te tão sozinha que é verdade. cais naquilo, não, tem que ser assim. E depois pode realmente criar mais exaustão e é como dizes, a parte do relacionamento em casal e mesmo depois de teres quase a paciência para os filhos e não esquecendo que 1 ano e meio, não é, aos 18 meses, 1 ano e meio, é quando também a criança começa a afirmar mais a personalidade, começa a dizer e aí é: "Ai, o que é que está a acontecer?", não é? Pronto, e então tu consegues olhar. E também é quando lá está, por causa dessa questão da personalidade que nós percebemos: "Ah, tu não és igual a mim". Às Isso, vezes podes ser, sim, às vezes és mas igual a mim que é para me mostrar coisas que eu és deveria o meu mudar, não é? espelho. Ai Eu tenho sim. lá um mini espelho em casa, Certo. pronto, aí Pronto, agora ainda aqui é um bocado à parte sistémica. Normalmente o que se diz é a primeira gravidez, porque depois depende, né, se vinga ou não, mas a primeira gravidez e o primeiro filho é mais pai, vem mostrar coisas do pai. O segundo, ou segunda, faz vem muito mostrar da mãe. sentido. O Sim, de terceiro, todo. pronto, o que se diz é que o terceiro já é quase como vai para o lado que tiver que mostrar. Ou vai ao pai ou vai à mãe. Isto aqui Nós porque a já não nível. vamos fazer esse teste lá em casa. Pronto, e eu como tive um aborto, não é? Uhum. A Leonor é na Mas mesma a faz segunda, faz-me sentido na mesma, sim. E realmente ai, o Duarte curioso. acaba por ir assim, às vezes mostra ao pai, outras vezes mostra a mim. É engraçado que às vezes é quase. Claro que isto é assim uma forma mais genérica, porque eles muitas vezes vão mostrar o que tiverem que mostrar, não é? Sim, E o facto de haver essa interconexão entre casal é importante, porque por vezes naquele dia não dá para conseguir ser eu a lidar e o outro até está mais disposto. verdade. Aqui é mais repararem às vezes em certas situações em que é de género, a ti não te afeta nada, do género, não é? Imagina, se mandas qualquer coisa, não te afeta nada a ti, tu vês que há ali acendeu qualquer coisa, percebes? No pai. E o contrário, que é ele não perceber porque é que, não é? Tá, e tu, mas já, não sei o quê.
Pois, isto é muito engraçado, não é? Quando digo Muito chapadas com a sopa. engraçado. É, não é engraçado, é tipo Sim. churrinho. É verdade, quando eu digo alguma coisa, o Simão é assim muito Que às vezes bastante sobe-me os sensível. calores, não é? Simão é bastante sensível e eu sou mais sou aquela mãe em relação ao Simão, sou uma mãe diferente para os 2, porque eles são muito diferentes. Mas é isso, nós também não somos Eu tenho que ser uma mãe diferente para os 2, porque para ele eu tenho que o incentivar a e eles precisam de "Ei, coisas tu diferentes, não é? consegues, tu és capaz", não sei o Tipo quê. cheerleader. E não sim, enquanto que o pai está: "Tem cuidado, opa, não digas isso que o miúdo já tem medo de tudo. Vai, tu consegues, não sei o quê". E às vezes estou e ele está tipo com medo, não é? E então está o pai a ser simpático e eu tipo: "Não podes ser Não é simpático. simpático". Empático, muito bem. Sim, tu Simpático. não podes ser simpático, porque ele não precisa de reforço nesses receios infundados, vá, que ele tem, Sim, porque sim. algumas coisas são mesmo, na minha opinião, pronto, lá está. Sim, é isso, com os teus Hum, filtros, com as tuas coisas. que na minha maneira de ler a realidade, ele precisa de muito mais incentivo do que alguém ali a dizer: "Olha, tu vê lá", não é? Que isso já Sim, ele sim, tem, às vezes ele é já o nasceu equilíbrio. assim, ele já quis estar lá no tempinho dele. No fundo teve que ser arrancado de mim, não é? E eu digo isso, e tem a ver com esta questão que nós já há bocado estávamos a falar do rebirth, que é, e já vou ali àquela parte que eu estava para te Sim, contar há bocado e não contei. que era para ser agora. O Simão, exato, o Simão, ele teve que ser forçado a nascer. Eu digo isto muitas vezes, Apesar e que ele fez quis, isso porque se o trabalho de sim, ele parto estava começou, não é? pronto para nascer, mas estava a hesitar. Era ele ou eras tu? Eu acho que era eu. Ai, que a tua cara. Agora, caraças, agora é que me tramaste, não é? Epá, poça, pois Depois realmente levas uma esta pessoa para nunca está casa. pronta para ser mãe. Diz que vai se preparando, mas mesmo só Não, e depois. depois de tudo o que já viste em blocos e em. Não, é? Mas eu não, olha, eu já queria ser mãe há tanto tempo. Não era seres mãe, ou seja, ele estava lá, não era o ser mãe. Mãe já eras. Pronto, pode ser uma coisa para levar para casa. Mas Logo à noite continua, eu mas vou continua. refletir na minha almofada sobre isto. Mas eu acho que não. Pá. E eu digo muitas vezes, tipo, ele reflete isso na vida dele, está sempre a hesitar. E eu digo, vai, a gente consegue. Só que eu, no parto dele, eu não pude ser a cheerleader porque eu estava anestesiada. Certo? Eu estava com a epidural, ou seja, eu não conseguia ajudar. Então aqui a minha Entrou a a minha parte da. faca no coração, Não, não. a minha faca no coração foi eu não conseguia ajudar o meu filho, ele precisava de ajuda. Então essa é a minha ideia, se eu Uhum. posso estar enganada, Não, não não, sei, essa, depois essa posso é ter uma outro insight sobre quando fizer outra abordagem, a ver se chega aqui mais informação consciente sobre o que aconteceu. Mas então, tal como o Simão, eu revejo Ou nesta será questão. que ele Diz. precisou de ajuda para nascer? Ele teve ajuda. Se ele agora pode achar é que precisa sempre de ajuda para fazer as coisas. Eu também posso ter outra perspectiva para. Não sei. Não sei. É. Então, tal como esta questão do parto, faz muito sentido no meu filho, e lá está, eu digo-lhe sempre, eu agradeço sempre, a forma como ele nasceu, ou seja, eu já fiz as pazes, se tu não tivesses nascido assim, eu não era parteira, a parteira que sou hoje, Sim, tudo acontece por alguma coisa, não não é? era. Não era porque continuava a trabalhar no ranga-ranga lá do hospital e tal, e trabalhar no bloco operatório. Sim. Eventualmente ia então finalmente para a sala de partos, mas ia ser um processo, fui muito diferente do que é o que foi. E logo aí no pós-parto do Simão, quando comecei a procurar informação, é que começou a aparecer esta coisa do parto em casa. Mas espera, vamos ali outra vez então ao meu nascimento, porque o meu nascimento também me faz pensar que isso, e depois de ter tido essa informação do rebirth, a minha mãe contou-me. Ora, eu tenho 39 anos e a minha mãe contou-me, na altura não se fazia ecografias. Por acaso, a minha mãe, eu Pouco, tenho 30, pois eu tenho. Sim, pouco. sim, mas é isso, pouco. Não se Por acaso, fazia ecografias, praticamente. E ela tinha uma ecografia marcada para domingo, segunda, e eu nasci no domingo. Porquê? Porque é que a minha mãe tinha uma ecografia marcada? Porque eu estava atravessada, diz a minha mãe. Eu, ok. então se calhar eu estava em situação transversa, Sim. É que é sempre. incompatível com parto vaginal. Sim, mas nasceste de parto vaginal? Como é que se diz? Não, eu nasci. Não fizeram nada. Sou um bocado visual. Pronto. Então, tu estás a imaginar, se a minha mãe Sim. diz que eu estou atravessada, a percepção que eu tenho, e tem uma Pode ser ecografia que. marcada, na minha interpretação, não é, como enfermeira parteira, eu disse, ok, se o bebê está transverso e querem fazer uma ecografia para confirmar a posição, é porque querem Sim, marcar mas uma podiam estar. cesariana. Querem Certo. marcar uma cesariana. Mas também podia estar. Não sei Acharem se que estava e faria. não estava, percebeste? E estar só numa posição também posterior ou assim. Olha, das minhas mãos, de memória de mãos, que agora acompanho senhoras, não é, na gravidez, o bebê transverso é o bebé transverso. E tu consegues sentir, não é? Com a Conseguimos palpação, não é? sentir muito bem na palpação.
E as próprias mães sentem. Estás a imaginar Sentes um o bebé rabo e a estás a cacete. imaginar o bebé assim atravessado, Sim, a sim, mandar sim. pontapés de lado e com a cabeça dura do outro Já é lado? mau a pronto, enfim, sim. É difícil confundir. Pronto, então mas como é que a tua mãe diz que foi A a minha mãe chegou à maternidade, passou a noite toda de levante a ir à casa de banho, só tinha o casa de banho no andar de baixo, então andava assim as escadas escada abaixo que ela acima, já estava em trabalho de parte. sim? Assim de manhã cedo, ainda de madrugada, disse ao meu pai: "Não temos que ir para Coimbra", que havia maternidade em Águeda, mas fui nascer a Coimbra, pronto, à Daniel de Matos. "Temos que ir para a maternidade que o bebé está para nascer". Chegou lá e disse à enfermeira, à parteira lá da urgência: "Olha, veja lá que disseram que a minha filha está atravessada, eu tenho a ecografia marcada para amanhã". Diz a E a diz a enfermeira deve ter ficado o quê? não, a enfermeira parteja assim: "Olha, ela não está atravessada, ela está aqui e vai nascer". Ok. E então eu nasci, passado, pá aí, sei lá, meia hora disso. Porque aquilo que a minha mãe me conta é que terá sido ali na altura da passagem em turno da manhã, que nos hospitais costuma ser entre as 8 e as oito e Certo. meia. Não sei a minha hora de nascimento, nunca fui ver Não? isso, mas é algures ali entre as 8 e as 8h30 da manhã, cedo. E eu sou matutina, portanto também me Faz faz muito sentido. sentido. Estou pronta logo Logo de de manhã. manhãzinha, cedo. Então, Mas a tua mãe então não teve epidural nem nada, quer dizer, também na altura não, na altura já devia haver, né? eu era a segunda filha, e a minha mãe já tinha tido um parto vaginal anterior, É. há 2 anos. Não sei se foi no meu parto ou no da minha irmã, mas acho que foi no da minha irmã, porque ele lá está, no meu foi tão rápido que ele acho que nem teve tempo de ir lá para cima, eu já tinha nascido quando ele Pois, chegou. normalmente ainda por sendo o O meu segundo, pai não é? diz no primeiro que não gostou nada. A ele, não é? Não lhe Ele está custa nada. ele estava de lado de fora, na altura não deixavam os pais entrar, é uma coisa. Então ele ficou de lado de fora e eu ouvindo, só que a minha mãe sempre muito caladinha, a gerir Hum. ali a coisa, tipo, já sei que isto dói. Ela diz sempre do parto da minha irmã que o que lhe custou mais foi terem dito para ela ir para a cama. Quanto mais eu ouço pessoas que tiveram partos anteriormente a falar sobre o parto, mais eu penso, tipo, caraças, nós condicionamos tanto o parto para Que as era práticas escusado. das mulheres, seguiam o instinto, faziam aquilo que precisavam de fazer. A minha mãe não queria estar deitada na cama, ela estava sem epidural, portanto Estava a sentir mesmo o corpo. ela podia estar como quisesse se a Sim, sim, sim. deixassem. Eu lembro também da pronto, a minha mãe teve, eu nasci cesariana, a minha irmã também. No caso da minha sogra, por acaso, isto porque também tenho interesse, não é, por causa do meu marido. Ela teve uma cesariana primeiro e depois teve um parto vaginal, ou seja, do o meu marido e, na altura peguei-me também peguei um bocado nisso para o Duarte, não é, e eu: espera, isto É também que ainda por possível, cima aqui podemos repetir história, não é?" isso. Mas lembro da minha sogra contar que obrigaram-na a ficar deitada também na cama e foi isso que lhe custou mais. Eu imaginar, depois já né, de ter tido o Duarte, eu imaginar eu ter que ficar parada, deitada, sem poder fazer Não nada, combina, não aí combina. consigo entender o sofrimento Sim, sim. que se Ou seja, liga, não é, ao parto. e em termos de dor, a dor de um parto num parto fisiológico, se não é, possível a liberdade de movimentos, a dor, Escala imenso. escala imenso, não Sim. tem comparação, aliás. Mas estás a pensar em outras dores, até esta é uma dor fisiológica, não é? Mas mesmo pensar noutras dores, não é? Até o facto do cotovelo, uma pessoa esfrega o cotovelo porque é para abstrair da dor, não é? É um movimento qualquer. Se tens Sim, uma dor, tipo, muitas vezes mexendo, estás sim. muito melhor, não é? Estás ali, o corpo todo a pedir, não é? Acredito mesmo que seja o E sofrimento. ainda assim, lá está, e ainda assim há mulheres que condicionadas pela posição que seja, elas conseguem parir, eu fico tipo: "Uau, tu és incrível, tu Sim, consegues e o isto". corpo é incrível, não é? Sim, o corpo da mulher é incrível. Isso foi o que depois estes workshops me foram trazendo. Ficou ali o soninho, do parto em casa. E então era, eu vou aprender isto, que é para poder ajudar outras mulheres a Para ter, dar essa a ter experiência, experiências mais positivas. Ainda estava longe de pensar no parto em casa, a trabalhar como no parto em casa. Comecei a ouvir sobre a Isabel, sobre a Sónia, ou seja, as Uhum. primeiras parteiras do parto em casa cá em Portugal. Raquel Quejão, e aquilo para mim era tipo, uau, elas Que são, corajosa, não é? Que elas são espetáculo. espetaculares. Ai, quando eu for grande. Não, pô, mesmo tipo, ai, se eu pudesse, isto era o meu E sonho. trabalhar com Mas ela, está não ali um é? sonho longe. Não, 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 é sonho. Sim, sim, também pensava Sim, nisso, sim. trabalhar com elas, claro. E então, quando engravidei em 2019, sei o dia em que engravidei, até giro, porque foi depois de ter ido a mais um workshop A sério. E de tu em toda a sensação. tudo, toda ovulatória. Tu Jesus, mas há vários não aguentam tudo isto que estou a ver.
fui a um workshop na Póvoa de Varzim com as colegas lá da Póvoa, já elas estavam, ou seja, 2019, Sim, 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 já sim. elas estavam assim um Eu também nível engravidei em 2019. nível muito interessante, não é? Comparado com o resto do país, ou pelo menos aqui a zona centro. E eu fiz a parte do workshop de preparação aquática para o parto. Não está tão fixe. E eu: isto é tão fixe, não sei o quê, quando eu puder eu vou começar aqui a impulsionar isto lá na minha zona". E foi isso, engravidei em novembro, no início de novembro, e chegou o covid. Foi o início da gravidez foi eu estava a trabalhar já nessa altura estava a trabalhar num hospital de Aveiro, foi um início de gravidez em termos de trabalho super exigente, lidei com várias mortes fetais e Trabalhaste no Covid, não é mesmo? foi Grávida? antes, estamos a falar de Antes. 2019, Sim, ali no o final de fim de 2019, ou 2019. seja, eu já estava grávida e lidei com várias, mais do que parecia que estava a Fogo. vir, a morte estava ali a rondar. Situações assim delicadas, lá no hospital, e na altura, ou seja, eu passei para Aveiro no início de 2019 e fiquei na materno-fetal, patologia da gravidez, inícios de trabalho de parto. Finalmente trabalhava Mais como perto, não é? Já estava parteira isso. e foi lá. Aliás, também já aqui só um interregno para foi no internamento da obstetrícia de Aveiro que eu assisti o primeiro parto fisiológico, Da tua da que tua eu experiência. apoiei uma Ai, que tu mulher. apoiaste, ok. É, porque Fisiológico mesmo, sim. Sem intervenção nenhuma. sim, Eu não vi nenhum a enquanto única fiz estágio. intervenção foi ou seja, já tinha assistido partos não fisiológicos para ser especialista, Certo. mas eu Para nunca fazer os tinha. números, não é? Sim, sim, nós temos obrigatoriamente que fazer esses números. Assistir a E ver para com além ele. disso, como eu trabalhava na Bissaia Barreto, já eu era especialista, a malta chamava-me para eu estar lá nos partos, Sim. estava sempre, eu assistia imensa coisa na Bissaia Barreto principalmente. Mas tu com as mãos na massa foi o primeiro, é isso? Sim, Esse. mas as minhas mãos foram só para amparar a Sim, quando digo bebê. mãos na massa é estares Sim, ali, sim. porque foi muito giro, eu conto muitas vezes essa história. A senhora era, opa, não sei se era o terceiro ou quarto filho, ou seja, já era multípara. E as noites lá, aquilo era sempre, sempre a encher, aquilo era uma alegria. O trabalho era sempre para a obstetrícia, aquilo era metade do serviço, era e é, metade do serviço à obstetrícia e ginecologia. A O que ginecologia, é um o bocadinho serviço chato, se estava houver alguém com alguma organizado, ou pena. seja, eu era a única especialista na noite. É Se for certo. preciso, podia chamar os colegas e a enfermeira podia-me ajudar, a que estava de ginecologia Uhum. podia-me ajudar, mas não era especialista. Eu estava com com as Eras minhas tu a senhoras. E aquilo deu-me um traquejo também muito interessante, também gostei muito de trabalhar lá nesse sentido, acho que aprendi mesmo muito, porque era eu, que tinha que tomar sim, decisões. sim. E entretanto essa senhora então foi ao fim de uma noite em que eu enchi a sala de partos com senhoras, elas chegavam, início de trabalho, parto, faziam escala no internamento, evoluíam ao parto, passavam para a sala de partos. Porque há locais em que a mulher entra na maternidade e vai E faz direta para a sim. sala de partos. E ali não, Pois, por exemplo, na início feira é assim, tu ou vais fase latente está no internamento e depois é que passa, pronto. Sim, sim. é relativo, mas numa fase ativa passa para o bloco de partos. E esta senhora, ela estava colo de multípara, não é? Depois ali Foi bastante observámos aí, não as é? senhoras, não é? 2 centímetros, a cabeça lá não sei aonde, no quinto Até que já andar. é de repente. Olha, depois de ter acabado de encher a bloco de partos, regresso ao internamento e a senhora estava lá no meio do corredor, isto durante a noite. Ela, ai, enfermeira, não sei o quê, dê-me qualquer coisa para as dores e tal. E eu posso lhe dar alguma coisa. Fui-lhe pôr medicação e ela, passado um bocadinho, chama-me, toca a campainha. Olha, tire-me isto que eu quero ir outra vez ao chuveiro. E tu: Não, "Oh, isto não, não". não. E eu, tudo bem, então vá ao chuveiro, depois se for preciso põe-se outra vez. Ela regressa do chuveiro, tocou outra vez à campainha. E Só que tu: ela "Fogo, então". já estava em transição. E ela, opa, vinha à contração, ela com os braços assim. Ela mexia-se imenso, 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 mas não era, ou seja, liberdade de movimento sim, mas Sim, mas era tipo ainda maior, é isso. e ela em cima da cama, ajude-me, ajude, vinha à contração e ela, eu só me lembro daqueles braços dela, não sei Tipo porquê, aqueles bonecos, sim, a sensação dela é que bonecos ela, insufláveis. olha uma coisa assim, ela mexia-se imenso e eu, esta mulher ainda vai cair, porque eu pensei assim, eu tenho que atrasar aqui um bocadinho isto para conseguir pegar nesta senhora, entre aspas, levá-la Passar para o bloco de partos. só que Só não que deu, não. ela agarrava-me, eu não conseguia sair ao pé dela, ela agarrava-me mesmo, eu não conseguia sair ao pé dela, porque eu não podia passá-la sem ela estar com a dilatação completa, porque ela iria parir no corredor. Portanto, se ela estava num quarto,
quer dizer, também haja dignidade, não Sim. é? E eu na minha cabeça, ok, eu preciso de ir observar para confirmar que está com a dilatação completa para passar para o bloco de partos. Eu não ia estar a passá-la a achar, olha, eu acho que está aqui uma senhora com a dilatação Sim, sim. completa, quer dizer, só que ela não me e A tua entretanto vida. Tu vês e a tua eu, vida a andar para olha, trás. e depois isto uma confusão. Primeiro achei imensa piada porque ela disse: ajude-me, ajude-me. E eu pensei, Peti Dina, até não é? Sim, Quando trabalhas claro, no hospital, medicamentosas. estás no esquemazinho. Sim. Dina, olha, posso lhe dar uma injeção. E ela diz assim: o quê? Uma dor para tirar uma dor? E eu, tem razão, Bem visto, não é? Pronto. porque eu disse, mas é uma injeção. E, uma dor para tirar uma dor? Tipo, e eu, sim, ok, tudo bem, concordo. Isto tudo. E eu, pois, tem razão, tem razão. E ela continuava, contrações, aqueles braços. E depois assim, a seguir eu lá disse, olha, e eu pensava tipo, pensa rápido, como é que podes ajudar a mulher? Porque a senhora só estava, ajude-me, ajude-me, ajude-me. Tinha lá bolas de pilates e eu pego na bola de pilates e ponho em cima da cama e disse à senhora para se pôr de 4 apoios, porque pensei, ok, por uma questão de verticalidade, se ela se puser em 4 apoios, talvez isto abrande aqui um bocadinho. Dê Só pelo... que a senhora, como se mexia muito, eu percebi logo, ok, isto não é seguro, porque ela vai se mexer com a Ainda cai da bola, cama, não ainda é? cai da cama. Pego Sim. na bola, passei a bola para o chão Olha, e com esses disse, olha, se joelhos. conseguir, eu acho que ela se levantou sozinha, eu já não sei, foi assim uma coisa tão louca. Ela também não conseguia estar Não quieta, é não é? louca, desculpem, não é louca, é animal, ela Estava a seguiu seguir o o corpo, instinto. sim, sim. E é Ela animal no passa, bom sentido, não é? Nós sim, somos todos animais. animal, Mamífera, mesmo. exatamente, mamífera, sai para o chão, de 4 apoios, eu fiquei-lhe a dar as mãos, porque ela agarrava-me, fiquei-lhe a dar as mãos, não consegui puxar a cadeira, né, conforto, Certo. no meio daquilo tudo. E entretanto, opá, eu não sei como é que é possível, mas só nesse momento é que chegou a auxiliar, porque a senhora fazia barulho, estava a vocalizar. Se a Chega senhora a não estava... auxiliar, a senhora a senhora tinha vindo do banho, estava nua. Ah, estava mesmo nua. Ah, tu não... Sim, Estava a imaginar isto mas com uma ou batinha. seja, imagina, É auxiliar mesmo abre a porta. animalesco, não é? Animalesco, mas não. Que era o que devia ser, não é? Isto Olha, é o mais... foi só Isto incrível. é o mais real do que o resto. Mano. A auxiliar abre a Se porta, pensou, o que é que se passa aqui? o rabo da senhora virado para a porta. E ela ficou com uma cara tipo, o que é que se está aqui a passar? Mas muito séria, tipo, o que é que se passa O que é que aqui? aconteceu quando é E que eu eu, estive aqui? olha na Olímpia, passe para aqui, tipo, eu só precisava de outras mãos, tipo, passe para aqui, troque comigo, fica Que aqui, é para sente-se conseguir aqui, avaliar, não é? dê aqui um apoio a esta senhora, que é para eu ir calçar umas luvas e ver o que é que se passa. Confirmei que estava com a lotação completa, ligo para a sala de partos, vou levar uma senhora Ah, expulsiva, não temos espaço, nananana. não temos. Não, e levá-la? Ai, pois é, nessa fase, esquece, é impossível. Até é impossível, não dá. Não deu. Olha, passe para nós levamos a cama. Nada, ela nem sequer nos respondia, ela só estava. "Uau!" Pronto. Aí como ela acalmou um bocado a questão dos braços e o Na movimento, posição. ela estava numa posição confortável já. Ou seja, aí já estava um bocadinho mais calma, mas ela estava na bolha. Estava já na parte Holândia, não é? Passado um bocadinho, não sei quanto, não é? Porque isto nós sempre, olha, no Depois parece intervalo, mais tempo que o passe que para é, não é? cá, nós levamos-la na cama, não sei o quê, qual quê. Passado um bocadinho, eu fui Para buscar saber outras luvas, porque eu pensei, "Bebê vai nascer aqui, eu não consigo levar." a Calcei as cabeça. luvas, ou seja, ainda tive essa coisa de calçar umas luvas. Bem a minha colega, com o kit de partos debaixo do braço, a correr pelo Porque corredor. percebeu, não é? Que eu tipo, porque é que estás a demorar tanto tempo? Deve estar aqui uma Sim, coisa sim, a sim. passar-se. Acho que já elas nos deviam estar a tentar ligar, esquece, eu nem me lembro Não dava disso. assim. Ou seja, elas deviam estar a pensar, porque é que ela nunca mais vem liga. E Eu não fizeram, sei. juntaram um mais um, não é? Veio a correr, acendeu a luz do quarto e Ih, eu, e eu, que corta-mocas, não é? e eu, ai, só ia que eu, a luz estava apagada. Assim, nem dava tempo para pensar nisso. E ela, está-se para a cama, não sei o quê. Assim uma coisa, e a mulher, não, eu não vou sair daqui. Pá, a mulher só dava certas. O que ela dizia era certo. Ela dizia pouco, mas dizia certo. Diz ela assim, Género, sai não, daqui. eu não vou sair daqui porque a bebê vai nascer. A bebê está a nascer. E Pois nós, ela, pronto, ok. Ainda chega outra auxiliar da mais sala de outro. partos que diz assim, chega lá assim, em pé, a olhar para nós, assim, estas enfermeiras. E bem, o que é que ela se lembrou? Tipo, porcaria, então vai nascer aqui no Os chão. carros guardam. Foi os carros guardas e o lençol. E também era bem pensado, não é? Sim, ou seja, todas as pessoas tiveram o seu papel. Isso. Estás a ver? Voltando atrás. A minha... Numa tribo, antigamente, era assim, toda a E gente foi tinha o só seu mulheres, papel, não é? foi bonito, por acaso foi só mulheres. E entretanto, a minha colega, lá está, eu não era a enfermeira da sala de partos. Certo. Eu era a parteira, a enfermeira especialista, mas do internamento. Sim. Eu não tinha feito integração ao bloco de partos. A minha colega, com a melhor das intenções, a abrir o kit de partos e com a outra mão a tentar amparar ali o períneo. Era impossível.
E eu disse: "Olha, olha, eu estou aqui, onde eu estou é mais fácil, não te preocupes que eu amparo a bebé, eu amparo a bebé, tipo, relaxa aí na tua parte, que eu Sim, faço a minha, confia em mim que eu também sou enfermeira parteira". sim. E ela: "Ok, olha, mas não te esqueças que o bebé, como a senhora está ao contrário, Porque é que é ao contrário, não é? Ponto de como a interrogação. senhora está ao contrário, não sei o quê, nasce assim, assim", como quem diz, ajuda o bebé ali a fazer as manobras de Sim, sim, não é as manobras, ai, agora, os movimentos, os não é? movimentos cardinais do Sim, parto. sim. E eu e eu, então, tu é que sabes, não é? E eu, a única coisa que eu não ajudei nada, Só a estiveste bebé lá, fez por ela, a única coisa que eu fiz foi isto, que toma lá era a para sua ela bebé. e amparei a Foi bebé. como fizeram no parto do Duarte, Pronto, também. a Eu também estava bebé, de 4 apoios. graças à outra auxiliar querida, portanto a outra ficou servida de eu lá dar as mãos e tal, Que e giro. assim ficou. Estás a ver, cada um tem vai que bonito. Ela não conseguia sair dali, era impossível. E a outra auxiliar então trouxe os lençóis e o Claro, resguardo, a bebé nasceu, eu pousei então no resguardo, secámos, a senhora estava ainda em transe, vá, ainda estava a digerir, só se apoiou então na barra da cama, ainda estava e tal, ainda a lidar com aquilo, com a certo. intensidade, não é, com as hormonas, e eu: "Olha, pode pegar na sua bebé", e ela ainda estava, Não sei onde é que estou, sim, mas ela estava ainda. Pronto, cortámos o cordão e tal, com a bebé, a minha colega: "Ok, agora passo para a cama e não sei o quê", e levou-a para a sala de observações, para dar pontos. "Olha, tem aqui uma ulceração, tenho que dar pontos". Olha, o tempo todo que ela esteve a conversar com a senhora não dizia nada. A senhora nunca lhe respondeu. Vestia a miúda, opá, não dava para estar a fazer pela ali. sim, sim, sim. Era frio, não tinha mesmo condições. Vestia a miúda já a fazer o imprinting ao meu colo e eu pensar: "Eu não sou exato, eu não sou Depois tua mãe, disto eu já te tudo, levo à tua mãe, calma". depois daquilo tudo, não é? Tipo, Tadinha da olha, pequenina, a e pequenina a da olhar mãe para também, mim. não é? Quer dizer, Ainda fui depois mal pude, levei-a para o pé da mãe, não sei porque é que parece que demorou muito tempo, mas não deve ter demorado, não, foi, parece sempre, mas lá está, porque é aquela hã sensação de pôr um bebé é muito tempo, não é? Porque ainda por é cima a miúda nasceu despertíssima, não é? Era um parto fisiológico, ela nasceu. tipo, vá lá. Sim, olhar para mim assim: "Não, mas eu dou-te bem", tipo as patas, mamãe. Pronto. Tipo, não, não. Levei ao pé da mãe e estava a reparar, a minha colega. Então, a meter conversa na boa, a sério, na boa. E a senhora não dizia nada. Ah, Contigo foi nas mas. Entretanto, a minha colega acabou de estourar. Não havia vagas no internamento pós-parto e ficámos com a senhora o resto da noite. A bebé nasceu ali às 5 e pouco da manhã e depois eles de manhã iam organizar o serviço e já passava para o puerpério. A conclusão, a senhora ficou connosco, facilitámos ali a amamentação e tal, a senhora voltou para o quarto. Falta uma parte engraçada. Eram então. quartos duplos. Ah, ai, tinha outra pessoa a assistir àquele tudo. Sim, Mas não. grávida ou não? Ok, pronto. Ou seja, aquela noite, Essa pessoa não dormiu, né? não, mas foi bom para ela, Boa. certeza. Ai, ter, sim, sim. Foi, porque De foi assim, perceber ela que tinha a cortina corrida, eram quartos duplos com cortina, não era nada comum aquilo acontecer, mas foi uma noite mesmo de muito é movimento, típico, e assim. então era um Era uma lua início, cheia. estava junto uma situação de patologia da gravidez, já não me recordo do porquê, tipo 20 e tal Ai, semanas, é com com um uma. início de trabalho de parto, não acontecia, não costumava já Sim, organizar sim. assim, mas não havia vagas. E então, a dona Olímpia, a dona e da senhora, quando a bebé nasceu, a dona Olímpia fez assim para a outra senhora, Está a porque ver como isto é lindo a ou não? outra senhora estava encostada atrás à cabeceira da cama, tipo a ouvir tudo, mas não Sim, disse sim. Não, não, nada. deixaste trabalhar, não é? Sim, e a dona Olímpia: "Olha, já nasceu!" A outra senhora chega-se à frente e depois voltou para trás. Que giro. Foi bem engraçado. E depois, a minha colega vai-se embora e ficámos lá ao pé da senhora, lá enquanto ela estava a dar mama, e ela começa a falar connosco, a dizer assim: "Olha, obrigada, este parto foi o meu melhor, nunca tive um assim, obrigada, tipo, foi mesmo bom, E não tu a sei". dizer, você que fez tudo sozinho. Sim, mas Quase. olha, Sim. há o pormenor, ela parou de falar desde que a minha colega chegou até que ela se foi embora. Claro, E depois percebeu a que. minha colega foi-se embora e ela Sim. depois eu dei boleia à dona Olímpia para casa e ela diz-me assim: "Ai, ó enfermeira Daniela, ai foi tão linda, Não, que obrigada". ainda bem que também tinhas uma auxiliar assim. É super querida, era o máximo a Ela dona também disse Olímpia, ela agora já obrigada. está Que giro. reformada, muito querida, adoro a dona Não, mas ela Olímpia. ter dito obrigada também Fomos é para giro. casa, dava-lhe boleia com muita frequência e nesse dia também tínhamos combinado assim, e ela aí para casa comigo a dizer: "Ai, enfermeira Daniela, gostei tanto, parto mesmo bonito, é que os outros às vezes eu vou lá à sala de partos e fico sempre tão assustada e nem quero ver", tipo que não entra
entrava nos quartos porque lhe metia aflição Sim, sim, sim. a realidade da sala de partos. Ser mais interventiva, não é? E ela disse: foi mesmo bonito. Giro. E para mim foi também tipo: "Olha, é isto que eu ando a aprender nos Sim, e é workshops". possível fazer diferente e lá está, é tão instintivo, não é? Tu que também já experienciaste, pronto, e eu também tive essa oportunidade, se estivermos a escutar o corpo, e eu já contei na minha experiência, né, que às vezes entrava a mente profissional, não é? De saúde, e Sim. depois, se calhar não está, tipo, e o meu corpo todo estava a gritar, é agora, é agora. Então foi o que essa senhora fez, foi o género, que vai-me dar vai-me dar uma pica para eu tirar a dor, não, tu deixa estar, não é? Mais vale isto. É Te verdade. agradeceu e disse que foi a melhor parte que teve, por aí já Um dia ou é. 2 a seguir, depois lá está, fiz noite depois de eu ter tido folga e depois fui visitá-la ao pós-parto. E estava lá o marido, Pois ele pelo nem. menos uma criança estava, lá está, eu não me lembro se era a terceira ou o quarto filho. E ela diz: "Olha, esta foi a enfermeira que me ajudou". E Que assim, giro. E tu. olha, você é que me ajudou, porque finalmente eu tive a oportunidade de assistir na vida real a um parto fisiológico. Para mim foi incrível, Que giro. foi mesmo incrível. E eu, Tu isto, é é isto. mesmo isto que eu quero Eu já fazer. sabia. E agora tive a É mesmo certeza. isto que eu quero fazer da minha vida, eu quero assistir a mais, isto é uma oxitocina, tipo, tu ficas toda. Maravilha. Não, eu também acho incrível. Dos estágios que fiz, eu nunca tinha visto, eu não vi nenhum fisiológico. A primeira vez que vi foi um vídeo que a enfermeira Isabel mostrou e chorei. Eu era bonito. O parto pode ser bonito. Sim, e a questão é, eu já tinha visto, até lembro perfeitamente, acho, não sei se disse isto também no outro episódio, que foi, eu lembro-me de estar a ver. Ou seja, assistia cesarianas e assistia Uhum. partos, vaginais, não é, mas com intervenção. E lembro-me na altura estar no estágio e mandar mensagem, na altura, meu namorado, que é o meu marido agora, a dizer assim: "Ai, se Horrível. calhar é melhor adotarmos", Pois é isso. mas por estar a olhar, Imagens, sim, sim, ficam imagens e que são negativas. completamente, ou seja, não é aquilo, não é? E mesmo não quer dizer que, Não, ainda bem que não, existem as não tem de intervenções ser para salvar. aquilo. Sim, Sim. não tem de ser aquilo e não tem de ser aquilo sempre, às vezes é preciso, sim. Sim, sim, é isso, e ainda Ah, bem que sim, porque salvam-se sim, vidas e tudo mais, mas foi também isso que eu já disse no início e também disse no outro episódio, que é, por vezes vamos só pensar no pior cenário, intervimos demasiado cedo e com demasiada força, quando a maior probabilidade não é aquilo sim. correr daquela Deixa maneira, não é? acontecer Sim, sempre, que é ou seja, preciso. ativo no sentido de estar a ver e a observar, mas sem entrar já tipo em paranoias. Olha, Uhum. então assim, em jeito de conclusão, diz assim uma frase para deixares aqui para grávidas mães, ou seja, o que sentires, para resumir aqui o que tivemos a falar ou o que tiveres a Ok. sentir, vá. Eu acho que vou pegar agora nisto que estávamos agora a dizer. Claro que as intervenções são necessárias quando são necessárias, e existem, e a evolução da medicina e cirurgia tem ido nesse sentido, mas não tem que ser sempre assim. E, e o parto pode ser bonito, e pode ser, e pode ser não, para mim é extremamente importante nós podermos também partilhar esta boa nova que tu podes parir de uma forma positiva. O parto não tem que ser difícil, não tem que ser horrível. Certo é que vai ser intenso, vai ser E é uma transformador, experiência não de é? caneco, não é? Isto é uma coisa que vai. É impossível não ser Transforma, e intenso. sim, transforma a vida, não é? Sim, mas Traz lá a está, vida e eu transforma. eu também prefiro, lá está, estou a usar o termo intenso, porque em vez de estar a dizer dor, sofrimento, horror, a dor do parto é uma dor importante, é uma dor que nos dá sinais super, determinantes E é sobre o que fisiológica, não é? faz parte, faz parte. E pode ser contornada com uma série de estratégias não farmacológicas, para além das farmacológicas, ou melhor, diria que, se possível, testarem primeiro as não Sim, farmacológicas. e o ideal é a preparação durante a gravidez, não é? Sim, e não só uma preparação física, mas Sim, também sim, muito tá. emocional, não é? E mental E mesmo também, mental. e perceberes as fases. A minha ajudou-me bastante também Sim, a perceber sim. isso. Ver, partos, Fisiológico. ver vídeos, a sociedade também nos leva a isto, não é? Os A ficar um filmes estão as tabu. mulheres a gritar, não, as Sim, a imagens que temos gritar de e a fazer a parto, respiração completamente uma errada. respiração toda descontrolada, não sei o quê, a gritar e depois logo a seguir já Nasce não. muito Não, rápido. é assim, rompe a bolsa de água, esquema é isto, não é? Rompe a bolsa de água, a seguir Sim, está a gritar, a seguir já nasceu sim, e sim. está a chorar. Toda suada e caneco E sentada. olhem, pode ser tão tranquilo, e agora que eu trabalho numa parte em casa, não é, tenho ainda há pouco tempo uma amiga minha que é bombeira diz-me assim: "Olha, mas as senhoras gritam muito quando estão a parir em casa", e eu: "Não, Não é gritar.
também, não é? Eu não, olha, para já não é bem gritar. Se precisarem gritar também me gritam. Mas eu até acho que acaba por ser silencioso. Claro que precisam, às vezes precisam de rugir, nós precisamos é de mostrar a Aquelas força. vocalizações, é tipo, é abrir a É é uma é cena assim libertação de energia. sim. Pronto, não é E um dizem mesmo, ou seja, sofrimento. o chakra da garganta e a parte da garganta está Está conectada também com o conectada. canal vaginal e a verdade é que é uma cena, pronto, do que eu pouco que eu me lembro, porque uma pessoa depois entra também na parte da lenda, mas é aquela cena Claro. do: é mesmo" Sim, eu fazia muitos sons já e sentia que é estava isso, estava sim, ligada à minha filha. é Mas não, pronto, o é parto isso. pode ser bonito, pode ser, um evento em família, pode ser uma oportunidade para ressignificar, questões do Outras co passado, sem pode dúvida. e deve, não é, desde que haja pouca interferência. Senão também há outras maneiras, tal como falaste aqui do rebirth, não é, porque às vezes, Sim, há formas também de ressignificar se não souberem o que é, depois também podem, perguntar ou pesquisar, um bocadinho e também, a ti podem te encontrar no Instagram, não é? sim, na página da Colo, Depois eu Colo também coloco Women aqui Care. e a mim também se quiserem falar pelo Instagram podem falar, senão aqui nos comentários deixam sempre, alguma dúvida que tenham, algum comentário que podemos responder. Olha, obrigada por este momento. Pode ser isto vai de certeza que vão haver mais oportunidades também de conversarmos mais Sim, obrigada. e, até uma próxima. Tchau. Tchau. Obrigada.